graça e a paz do Senhor Jesus estejam no seu coração. Amém, meu irmão? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo querigma da Palavra de Deus. Nós estamos estudando nesse momento a carta de Paulo aos Romanos. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho sido muito abençoado e enriquecido nessas aulas, nessas ministrações. Eu espero que você, de fato, possa estar recebendo algo da parte de Deus nesses dias. Amém? Queria que nesse momento, como nós temos feito em todas as nossas ministrações, em todas as nossas aulas, nós temos orado, pedido ao Senhor que nos dê sabedoria, direção, clareza e revelação. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa hora pedir ao Senhor que nos conceda sabedoria, revelação, entendimento e graça. Ó Pai, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, ó Deus, para que nós possamos enxergar as Tuas verdades, que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos para que nós possamos compreender os Teus ensinos. Que, ó Deus, a Tua palavra viva, poderosa, ela possa gerar em nós transformação, mudança e realidade. É assim que nós oramos, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Nós já estamos no capítulo 4 da carta aos Romanos. E como os irmãos já devem ter visto, nós estamos construindo aqui uma linha de raciocínio com o apóstolo Paulo. E na nossa última ministração, nós ministramos aqui, eu disse para você, provavelmente, os versículos mais importantes da nossa dispensação, que estão ali no finalzinho do capítulo 3, os 10 últimos versículos, que fala sobre a justificação por meio da fé. Paulo, então, depois de falar da questão da condição do homem em relação ao pecado, Paulo fala que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E ele termina falando sobre isso. Ele deixa claro que homem nenhum pode se vangloriar da sua salvação, homem nenhum pode se vangloriar da sua justificação, até mesmo porque ela não depende de nós, mas ela depende de Deus. Ela depende do que o Senhor fez. Foi Ele quem nos justificou, foi Ele quem nos redimiu, foi Ele quem nos comprou novamente, foi Ele quem fez eterna propiciação, eterna expiação, e por causa disso hoje nós somos justificados diante dEle. E ser justificado, como eu disse para você, é ser declarado justo. Não é que eu me torno justo, existe uma diferença entre você se tornar justo e ser declarado justo. Então, no primeiro momento, quando você é justificado, eu disse para você que você é declarado justo, mas depois que você é declarado justo, por meio, hoje, do Espírito de santificação que existe, que habita em cada um de nós, nós nos tornamos justos através de um processo. Amém? Isso é tão poderoso. Bem, e hoje nós vamos falar do capítulo 4 de Romanos. Sabe, o capítulo 4, ele é um capítulo muito interessante, porque Paulo, ele abre o capítulo 4 inteiro para falar sobre uma pessoa na Bíblia. E como o que Paulo está colocando aqui para nós falando sobre fé, Paulo, então, ele vem agora falar sobre Abraão, que é o pai da fé. Mas por que Paulo precisa de falar de Abraão? Porque você sabe, como eu disse, Paulo está endereçando essa carta a quem? Aos judeus. E pode ser que os judeus, ao lerem aquela carta, eles, ao verem Paulo sendo tão taxativo em dizer que o homem nenhum é justificado pela lei, mas é justificado pela fé, eles podem falar, mas o nosso pai Abraão? O nosso pai Abraão, ele foi justificado pelas obras, foi de acordo com o que ele fez. E aí, Paulo vem deixar claro que, em hipótese alguma, Abraão foi justificado pelas obras, muito pelo contrário. Você vai ver que Abraão foi justificado pela fé. Foi a fé quem justificou Abraão, não é verdade? E é interessante que, se você for olhar para a vida de Abraão, é exatamente isso que você vai ver. E eu queria hoje, nessa nossa aula, falarmos um pouco sobre a vida de Abraão. Então, eu quero que você pegue sua Bíblia agora, você vai abrir aí no capítulo 4 e acompanhe comigo rapidamente a leitura. Olha o que ele diz. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi o quê? Imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça.
só até aqui por enquanto. Então, Paulo mostra que Abraão, ele não foi justificado pelas obras, muito pelo contrário. Abraão foi justificado pela fé. Eu queria, junto com você nessa hora, nós vamos colocar aqui, eu separei aqui, 4 momentos na vida de Abraão que mostram exatamente o que Paulo está dizendo. De que forma que nós podemos dizer que Abraão, o pai da fé, foi justificado pela fé e não pelas obras. Eu queria que você agora, você vai deixar um pouquinho Romanos, e você vai abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, lá no início. Nós vamos, então, ver o que a palavra de Deus fala sobre Abraão. Então, você vai pegar a sua Bíblia, e você vai abrir em Gênesis, no capítulo 12. Pega a sua Bíblia e abre em Gênesis, no capítulo 12. Eu queria que você acompanhasse a leitura comigo. Isso aqui é quando Deus chama Abraão. Olha o que diz. Ora, disse o Senhor a Abraão. Na época ele ainda era Abrão, não havia feito aliança com Deus ainda. Sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, o filho de seu irmão, e todos os bens que estavam adquiridos, e as pessoas que lhes cresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência essa terra. E ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte no oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Você sabe, uma coisa interessante que muitos irmãos não sabem é que esse não foi o primeiro chamamento de Abraão. Se você for olhar na palavra de Deus, a Bíblia nos mostra e deixa claro que esse foi o segundo momento em que Abrão foi chamado. E por que eu estou falando isso para você? Para mostrar para você que Abrão, ou Abraão, nosso pai da fé, ele foi alguém que ele teve que crescer em fé. Ele teve que avançar em fé. Abraão precisou sim de passar por momentos na sua vida, por situações que certamente fizeram ele avançar nesse processo de fé. Então, muitos pensam que Abraão já era esse homem cheio de fé, e quando Deus o chamou, ele era alguém cheio de fé, mas não. Muitos acham que Abrão era alguém que invocava o Senhor, e por isso um dia Deus estava ali procurando alguém que o invocasse, procurando alguém com quem pudesse fazer uma aliança, e achou um homem justo, um homem íntegro, e achou um homem cheio de fé, e por isso Deus o chamou. Não. Nós vamos ver que, por incrível que pareça, ao olhar para a vida de Abraão, você vai ver que Abraão não tinha essa fé toda. Na verdade, Abraão nem se pode ser tido como alguém que invocava, ou que chamava, ou que estava adorando a Deus. Não! Ele foi achado, encontrado, escolhido. Sabe? Mas como que Deus o escolheu? Alguma coisa ele tinha. Não. A Bíblia não mostra que Abraão tinha alguma coisa. E se tinha, nós não sabemos de fato. Mas a grande verdade é que, como nós temos dito, o que mostra a palavra de Deus é que Abrão, como todos nós, não foi chamado por mérito algum. Nós não tínhamos mérito nenhum quando fomos encontrados por Deus. Abraão também não tinha esse mérito para ser chamado. Ele foi escolhido. E quando Deus escolhe, impressionantemente, Deus não escolhe baseado em méritos. Deus não escolhe baseado no que somos. Deus não nos escolhe porque somos isso ou somos aquilo, porque somos capazes ou porque estávamos buscando. Não! Abraão, como todos os homens que foram por Deus chamados, que foram por Ele escolhidos, não estava buscando a Deus. Muito pelo contrário. Aí você fala, pastor, mas como que você diz isso? Então eu queria que você pegasse a sua Bíblia agora, você vai abrir lá no livro de Atos, capítulo 7. Você sabe, aqui em Atos, capítulo 7, nós temos a pregação de Estevão. Estevão começa a pregar e ele começa a falar algumas coisas interessantes sobre os antigos na sua pregação.
Em Atos capítulo 7, versículo 2, acompanhe comigo a leitura. Queria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse e acompanhe comigo o que está dizendo. Olha o que diz a palavra de Deus. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando ele estava onde? Presta atenção, diz a Bíblia. Na Mesopotâmia. Antes de habitar onde? Em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Você sabe, Estevão traz aqui um entendimento interessante. Estevão diz que antes de Deus chamar Abraão, aqui no capítulo 12, como nós lemos de Gênesis, Deus já havia aparecido para Abraão antes, lá de onde ele veio. E por incrível que pareça, o lugar que Abraão habitava e morava não era Harã, como nós lemos aqui. Ele habitava na Mesopotâmia. Para você entender isso, pega a sua Bíblia mais uma vez e abre, aí vai lá para o verso 11. Perdão, para o capítulo 11. Lá no verso 31. Olha o que diz a palavra de Deus. Gênesis 11, 31. Diz assim: tomou Tera, Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur, dos caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos, e ao todo morreu em Harã. Presta atenção no que diz a Bíblia. Então, Estevão diz que Deus um dia apareceu para Abraão, sim. Mas antes de Deus aparecer aqui em Harã, Deus já havia aparecido para Abraão onde? Lá na Mesopotâmia. E lá na Mesopotâmia, quando ele apareceu, Deus deu a mesma ordem, a mesma direção para Abraão. Só que Abraão, infelizmente, não fez como Deus havia falado. Ele foi, mas ele levou sua família. E mesmo assim não foi para Canaã, como Deus havia falado. Ele foi e parou aqui em Harã. E ficou ali com a sua família. Por isso, mais uma vez, Deus tem que chegar em Abraão de novo, falar: ó, sai da tua terra e da tua parentela. E vai para um lugar que eu vou te mostrar. Percebe? O que nós vemos aqui é que, por incrível que pareça, Abraão teve uma segunda chance. Porque na primeira chance que ele foi chamado, ele creu, mas ele não creu totalmente, ele não creu plenamente. A prova é que ele não levou a família. A prova é que ele levou a família e também estacionou no meio do caminho. Mas você sabe, talvez você esteja ouvindo isso, não esteja ainda crendo de fato nisso. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia agora, você vai avançar um pouquinho, você vai lá para Josué, no capítulo 24. Vamos lá para Josué. Leia comigo. Josué, capítulo 24, lá no verso 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Então, Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates. Presta atenção, eles habitavam além do Eufrates, lá onde nós estávamos falando, e serviram outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e fiz percorrer a toda a terra de Canaã, e também lhe multipliquei descendência, e lhe dei Isaac. Sabe o que a Bíblia está falando aqui? Que antes de Abraão chegar aqui, em Harã, como nós lemos, Abraão já habitava em outro lugar. Mas aqui a palavra traz um outro entendimento acerca de Abraão, que talvez você não sabia. Abraão não estava adorando a Deus, o nosso Deus. A Bíblia fala que Abraão era o idólatra. Ele adorava outros deuses. Quando Deus o chamou sua família, Abraão adorava outros deuses. Abraão não era alguém que estava seguindo o Senhor. Sabe por que eu estou te falando isso? Para mostrar para você que a escolha de Deus é independente de nós. Para mostrar para você que Deus chama pessoas que não estão buscando. Talvez você está me ouvindo agora, você se identifique com isso. Irmãos, eu já vi tantas pessoas que foram chamadas por Deus em lugares tão incomuns. Sabe, eu me lembro de um amigo meu, o testemunho dele é interessante. Esse amigo meu, ele foi no encontro com Deus, mas ele fala que quando ele saiu do encontro, ele não saiu completamente transformado ainda. Né? Mas uma semente foi plantada no coração dele, diz ele. O testemunho dele é muito bonito. E ele fala que ele continuou vivendo a vida do mundo, né? Da mesma forma que ele havia ido para o encontro. E um dia, ele conta que ele estava numa boate junto com a namorada dele, e ele foi tomar ali uma bebida, e ele olhou para aquela bebida, e ao olhar para aquela bebida, Deus falou com ele. E ele virou e falou para a namorada dele: esse é o último dia que nós vamos vir aqui nesse lugar,
é a última bebida que eu estou tomando. Naquele momento, Deus falou algo poderoso com ele, e ali ele foi transformado, nasceu de novo. No outro dia, ele já procurou, né, uma célula, já começou a vir na igreja, e depois ele veio, né, fez todos os nossos cursos, fez cursão, CTL, fez seminário, hoje ele é um grande pastor. Mas Deus chamou ele numa boate, bebendo. Que coisa interessante. Você sabe por que eu estou falando isso para você? Para mostrar para você que Deus nos chama independente de nós. Sabe, talvez Deus chamou você em lugares que você nem sequer sabia, você nem estava procurando. Você sabe, minha esposa tem um testemunho tão interessante também. Minha esposa, ela conta. Você sabe, minha esposa converteu sem ninguém pregar para ela. Sem ninguém falar de Jesus para ela. Ela conta que ela estava, né, passando por uma situação muito difícil na vida, questões familiares, enfim, tantas coisas. E um dia ela entrou no quarto e ela decidiu, sem nem saber, sem ninguém falar, ela decidiu falar com Deus. E ali o Senhor veio até ela e falou com ela e transformou a vida dela. Vou falar algo para você. Você sabe, como Abraão, nós não temos mérito nenhum na nossa conversão. Nós não temos mérito nenhum em termos sido escolhidos por Deus. Deus nos chama, independente de nós. Você sabe, é interessante, Deus então chamou Abraão. E Abraão então foi, mas no primeiro chamamento ele foi só até metade do caminho. E ali ele parou. Levou a família. É interessante, por que Deus fala para Abraão não levar a família? Isso tem um porquê também. Você sabe, é interessante. Quando você vai lá para Gênesis, lá no início, lá na história de Noé, Deus mandou Noé levar a família, sim ou não? Mas no caso de Abraão, ele manda não levar. Por quê? Porque são situações diferentes. Lá em Noé, nos fala de salvação. Por quê? Porque quando se trata de salvação, é tu e tua casa. Toda a sua família entra na promessa, é verdade. Mas chamado não. Chamado não é algo que você leva, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Chamado é nosso, é individual. No máximo, vai a sua esposa com você. Percebe? Eu tô falando, no máximo ela tem que ir, com certeza. Mas você sabe, presta atenção. A verdade é que quando se trata de chamado é diferente. O chamado é meu. O chamado tem a ver comigo. E como se eu mesmo coloco, às vezes, para responder um chamado é preciso deixar. Às vezes, para responder um chamado, é preciso ir e decidir seguir ao Senhor. É por isso que nós vemos isso na história de Abraão. Mas por que eu estou te contando isso? Para mostrar para você que Abraão não foi escolhido porque ele estava buscando, porque ele estava procurando. Não. Deus o escolheu. Mas o segundo momento na vida de Abraão, interessante, continua aí no livro de Gênesis, é lá no capítulo 15. Você sabe? Depois que Abraão então responde a Deus, aqui no capítulo 15 acontece algo. Pega a sua Bíblia, Gênesis capítulo 15, verso 1, diz assim a palavra de Deus. Depois deste acontecimento, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor, Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: A mim não me concede descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o seu herdeiro, mas aquele que nascerá de ti, que será gerado de ti, será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e lhe disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Presta atenção no verso 6, que é importante. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Irmãos, essa é a primeira vez que a palavra creu aparece na Bíblia. Você sabe, uma coisa interessante é que todas as vezes, isso é um princípio da hermenêutica, um dos princípios de interpretação bíblica da hermenêutica, é que todas as vezes que uma palavra aparece pela primeira vez na Bíblia, ela dá o sentido ou o significado daquela palavra todas as vezes que ela aparecer. Isso é chamado de princípio da primeira menção. E essa é a primeira vez que a palavra creu aparece. E por que eu estou falando isso para você? Porque a primeira vez que a palavra creu, ou seja, que a palavra creu, a palavra fé aparece, ela dá o sentido do que significa a fé. E por que a fé é importante? E qual é o sentido dela para as nossas vidas? Agora, por que eu estou falando isso para você? Porque a Bíblia fala que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. A primeira vez que a palavra creu apareceu na Bíblia e isso lhe foi imputado para a justiça, não tem nada a ver com salvação. Não tem nada a ver com pecado. Tem a ver com propósito. Presta atenção que isso é importante. A palavra fé, ou seja,
o crer não tinha a ver com a salvação. Até mesmo porque até esse momento aqui, Abraão não tinha errado ainda. Ele não tinha cometido o erro que ele vai cometer lá na frente, que é o que ele vai fazer daqui a pouco. Abraão ainda estava esperando em Deus. E Deus aparece e dá uma promessa, e a promessa era uma promessa de posteridade, de que ele, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas e ele teria uma grande descendência. Porque esse é o propósito de Deus. Propósito de Deus, qual que é o propósito eterno de Deus? O propósito eterno de Deus é povoar a terra com muitos filhos. E ele disse isso a Abraão, e Abraão seria o pai disso. E ao dizer, a Bíblia fala que Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. O que significa que a justiça de Deus, que nos é dada, não é necessariamente a ver com a redenção, ou seja, com o pecado em si, mas com o propósito. Percebe o que eu estou falando? Com o propósito, porque a justificação, como eu disse para você, ela nos faz justos, ela nos torna segundo o desejo que o Senhor tem e quer para cada um de nós. Ela nos coloca no padrão correto de Deus, que é Cristo. Essa que é a verdade. E o desejo de Deus é que através desse padrão que nós temos hoje, nós possamos nos reproduzir. E assim ele possa povoar a terra de muitos filhos semelhantes a ele, semelhantes a Cristo. Então o propósito de Deus tinha a ver com isso. É por isso que quando Abraão creu, Abraão não creu para a salvação. Abraão creu para o cumprimento do propósito. E isso lhe foi dado. Isso lhe foi imputado. Mas aí, alguém pode dizer agora, mas então, se Abraão creu, essa fé é dele. Não. Essa fé não é dele. Porque nem mesmo fé nós vemos que Abraão tinha. Como eu disse para você, até mesmo a fé que Abraão demonstra aqui, ela veio de Deus. É interessante que você sabe, nós vamos encontrar muito esse termo na palavra de Deus, que é a fé de Abraão. E é interessante porque a fé de Abraão e a nossa fé é a fé de Jesus, e não a fé em Jesus. Você vai ver muito isso na carta aos Romanos, o que significa que a nossa fé não é nossa, mas a nossa fé ela veio de alguém, ela veio de algum lugar. Quando nós falamos da fé de Abraão, nós estamos falando o seguinte, essa fé ela é algo que nós temos, que nos é dado, não é nosso. Não foi gerado em mim, não nasceu em mim, me veio. Por quê? Porque é de alguém. E alguém colocou, e alguém me deu. É por isso que no próprio Abraão não tinha uma fé que era dele. Aí você pergunta, pastor, de onde que vem essa fé? Essa fé veio de Deus. Você sabe por que essa fé vem de Deus? Vou falar para você. Porque até mesmo o mérito de crer por nós mesmos o Senhor tira. Por que ele tira? Para que não tenha mérito nenhum. Para que nada seja seu. Em outras palavras, até a fé, ela não é sua, ela é de Deus. Aí você pergunta, mas como que pode? Foi eu que criei, foi eu que acreditei, foi eu que um dia ouvi aquilo e respondi. Vou falar para você, sabe, o melhor exemplo para você entender é o exemplo da montanha. Você já foi em lugares montanhosos, que você fica brincando de eco? Você fala, e a montanha responde, E qual que é o problema? A montanha não tem vida, não é verdade? A montanha não tem como responder, mas ela responde. Mas por que ela responde? Porque você falou. Você sabe, a mesma coisa acontece conosco. É como se eu e você fôssemos essas montanhas, sem vida. Não tínhamos nada. E por que você está falando isso? Porque essa que é a verdade. A Bíblia fala que todos nós estávamos mortos. Morto não responde. Morto não tem vida. Morto não tem como crer. Como que um morto crê se ele está morto? Não tem jeito. Então, presta atenção. Você sabe de onde que vem a sua fé? Deus. É como se ele gritasse, e você respondesse, E na sua cabeça é você que está respondendo, mas não, você só está respondendo porque ele falou. É por isso que a Bíblia fala que a fé vem pela pregação, a fé vem pelo ouvir. À medida que eu ouço, eu respondo, mas eu respondo baseado naquilo que eu ouço. É por isso que nem a fé é minha, a fé me veio, me foi dada, me foi colocada. Uau, eu não sei se você está compreendendo onde eu quero chegar. Mas eu quero chegar para dizer para você que não tem nada que nós fizemos. A Bíblia fala que Abraão creu naquele dia, mas nem a fé era dele, mas isso lhe foi dado como justiça, lhe foi imputado. Percebe? Ser imputado significa que agora aquela justiça foi colocada nele.
Da mesma forma, eu e você, quando nós cremos, a justiça é colocada em nós. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Mas essa fé que você tem, ela só pode ser possível porque um dia você ouviu, abriu seus ouvidos e ele falou. E ao falar, você respondeu a voz no seu interior. Porque a fé vem pelo ouvir. É por isso que ouvir é a melhor parte. Ouvir é poderoso. Quando você ouve e você responde, uau, algo acontece. Algo poderoso acontece. Oh, meu irmão, como é poderoso poder dizer isso para você. Poder falar para você que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. Essa que é a verdade. Nós éramos como Lázaro, estávamos mortos. Não tínhamos como responder, mas Jesus chega e fala, Lázaro, vem para fora. E aquele morto que ouviu aquela voz, respondeu, uau, é isso que acontece conosco. Aleluia, glória a Deus. Mas aí, o terceiro momento que nós vemos aqui, na história de Abraão, que mostra que Abraão não teve mérito também em tudo que aconteceu, está no capítulo 17. Sabe, se você pega o capítulo 17 de Gênesis, você vai ver que algo acontece aqui. Aqui nós temos o momento, não vai dar tempo de nós lermos, mas você pode pegar aí, acompanhar comigo, o momento em que Abraão é então circuncidado. Ele faz uma aliança com Deus, e o selo dessa aliança era a circuncisão. Agora, presta atenção, por que isso é importante? Porque, você viu, lá no capítulo 15, Abraão creu. Mas, mesmo crendo, Abraão ainda assim errou. Mesmo tendo fé, ele não soube esperar o momento de Deus. Aí a Bíblia fala que ao invés de esperar Deus fazer, Abraão decidiu dar uma mãozinha para Deus. Você sabe, esse é um problema nosso, querer dar uma mãozinha para Deus. Você sabe, muitas vezes nós até cremos, mas nós achamos, é aquela coisa, não, faça a tua parte que eu te ajudarei. Já viu essa conversa? Tem gente que fala isso, mas isso nem está na Bíblia. Percebe? Então, todos nós achamos que tem a nossa parte. Existe a parte que é do homem. Existe algo que eu faço. Deixa eu falar para você. Não existe parte nenhuma que é sua. A única coisa que você pode fazer é crer. E mesmo assim, a fé não vem de você. Em outras palavras, tem tudo a ver com ele. Tem nada a ver comigo. Tem nada a ver com você. É só, pastor, mas você falando isso, meu Deus, eu não consigo entender, não consigo compreender. Como que não tem nada? Ô, meu irmão, aceita. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não tento compreender, eu só aceito. Eu só reconheço, falo, oh, Deus, obrigado, porque não tem nada a ver comigo. Porque se tivesse a ver comigo, eu estava enrolado. Essa que é a verdade. E aí Abraão, a Bíblia fala que ele mais uma vez erra. E ele então decide ter um filho com a sua serva, Agar. Porque na cabeça dele, Deus havia dado a promessa, mas ele tinha que fazer a parte dele, e ele então faz a parte dele, e aí nasce um filho chamado Ismael. Também conhecido como o filho do esforço. O filho da carne, para Deus não serve. Sabe por que para Deus não serve? Porque para Deus nada que é da nossa carne serve. Nada que é seu serve. Ismael significa isso. Ismael significa a carne. Ismael significa o esforço próprio. Ismael significa a justiça própria. É o homem tentando fazer, é o homem tentando agradar a Deus, é o homem tentando fazer por onde, é o homem tentando fazer da sua forma, do seu jeito. E todas as vezes que eu faço isso, é isso que eu gero. E todas as vezes que eu gero Ismael, Deus rejeita. Porque Deus só pode aceitar aquilo que foi gerado por Ele. É por isso que todo esforço meu, você sabe, pessoas que se esforçam para serem boas, se esforçam para serem humildes, se esforçam para serem, às vezes, ali, né, para agradarem a Deus. E pensam que fazendo isso estão agradando, não estão. Porque Deus não pode aceitar nada que é seu. Deus não pode aceitar nada que foi seu esforço. Deus só aceita o que Ele faz. Deus só aceita o que Ele gerou. É por isso que lá em Gálatas, a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Já viu? Fruto e obra. Qual que é a diferença? É que o fruto é gerado. O fruto não depende de mim. O fruto depende de Deus. Por isso que Deus só aceita o que é fruto. Deus só aceita o que Ele gerou. Sabe qual é a bondade que Deus quer? É a bondade que Ele gerou. Sabe qual é a humildade que Deus quer? É a humildade que Ele gerou. Do outro lado, nós temos o quê? A obra. Obra da carne. Porque tudo que eu faço, tudo que tem esforço, tudo que tem a mão do homem, para Deus é considerado obra. Para Deus não serve. É por isso que a Bíblia fala, interessante, presta atenção. Olha o que diz aqui.
Lê comigo o capítulo 16, verso 15 de Gênesis. Agar deu à luz a um filho, e Abrão a seu filho que lhe dera. Agar chamou-se Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Agora, vamos entrar no capítulo 17, verso 1. Olha o que diz. Quando atingiu a idade, Abrão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ando na minha presença e ser perfeito. Você sabe, presta atenção. Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos, sim ou não? Sim. Agora, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor. Você sabe, é interessante, porque se você fazer as contas aqui, você vai ver que se passaram 13 anos. Foram 13 anos do nascimento de Ismael até Deus aparecer novamente para Abraão. Sabe o que significa isso? Deus está passando uma mensagem. Abraão, o que você fez não me agradou. Por isso eu fiquei esse tanto de tempo sem falar com você. Eu fiquei esse tanto de tempo longe. Mas mesmo assim, Deus ainda é um Deus gracioso, misericordioso, que decide vir a Abraão novamente. E mais uma vez dá uma outra oportunidade para Abraão. E agora Deus aparece a Abraão e fala para Abraão que ele vai ter um filho. O nome desse filho é Isaac. Você sabe? E por que isso é tão importante? Presta atenção. Muitas pessoas acham que o que importa é o que eu faço. Não importa como. Não importa a forma. O que importa é fazer. Não. Deixa eu falar para você. Para Deus, tão importante como o que você traz para Ele, é como você faz isso. Em qual força você faz isso. De que maneira você fez isso. De onde veio isso. Por isso que para Deus o que serve é Isaac. Porque Isaac nos fala da promessa. Isaac nos fala de crer, de aceitar, de entender que não tem nada a ver comigo. É por isso que Isaac tinha que ser um filho que viria nascer de Abrão e de Sara. Por quê? Porque Sara já não tinha idade para ter filho. Era estéril. Abrão não tinha idade para ter filho. Uma vez que nós temos esses dois aqui que conseguem gerar um filho, presta atenção. Quem agora poderia explicar? Quem que explica Isaac? Ninguém. De onde veio Isaac? De Deus. Naturalmente falando, era impossível. Não tinha como, não tinha jeito. Deixa eu falar para você, é isso que Deus quer. As coisas de Deus são aquelas coisas que para o homem não tem jeito, que nós não damos conta, que é impossível para mim, que eu não consigo. Então ele entra e faz, e aí eu não tenho explicação. Eu não posso falar como que isso foi feito, não sei. Como que isso aconteceu, sei lá. De que forma que isso foi possível, eu não sei te falar. Eu só sei uma coisa, aconteceu. Eu fico imaginando como é que foi Sara quando ela teve Isaac. Você sabe, as pessoas deviam perguntar como é que isso aconteceu, eu não sei. Ela não conseguia explicar. Você sabe, até o nome do menino foi dado de uma forma especial. O nome dele era Isaac, quer dizer riso. Porque o máximo que Sara podia fazer era rir diante da situação. Como que esse menino foi? Não sei. Sabe aquela coisa meio que... sei lá como é que aconteceu, ela ria. Ela olhava para o menino e ria. Ela olhava para o menino e ficava esbabacada, chocada. Como é que isso aconteceu? De que forma que isso... Não sei! Porque as coisas de Deus são assim. Não tem explicação. Para que todos vejam, saibam, entendam e testifiquem que o Senhor foi quem fez isso. Sabe, eu gosto muito de falar, né? Às vezes eu vejo líderes de célula que multiplicam suas células. Sabe, é impressionante. Todas as vezes que eu converso com um líder de célula e pergunto, e aí, como foi que sua célula multiplicou? Qual o segredo da multiplicação? O que você fez? Qual foi o projeto? O que você fez? Ele fala, olha, enquanto eu estava fazendo um monte de projeto, nada acontecia. Enquanto eu ficava tal, mas de repente, quando eu parei, quando eu não fiz muita coisa, eu não estava nem fazendo muito por onde, muito pelo contrário. De repente o povo veio chegando, as pessoas vieram, eu não sabia nem dizer de onde que elas vieram. Sabe? Só pode dizer uma coisa, foi Deus. É isso mesmo. Coisas acontecem assim. Quando você está lá fazendo, parece que nada acontece. Mas no dia que você para de fazer, no dia que você, sabe, descansa, então o milagre acontece. Oh, que poderoso. E sabe o que significa? Por que a circuncisão ela é dada?
Os judeus se gabam muito da circuncisão. E eles se gabam de serem circuncidados, né? Essa coisa toda. Por incrível que pareça, a coisa que eles mais se gabavam foi dada por Deus a Abraão como uma mensagem. Eu não me agradei do que você fez. Por isso, a circuncisão é como se ele estivesse tirando a carne. Tirando a carne, arrancando a carne. Por quê? Porque eu não me agrado de nada que é da carne. E por último, a última história que nós temos de Abraão para encerrar, que mostra isso aqui, não menos importante, talvez uma das mais importantes. E sabe, eu falei para você que tão importante como o que nós levamos a Deus, o que nós colocamos diante de Deus, o como você faz isso é importante. De onde veio, qual foi a origem, para Deus isso é importante. Deus deu então o filho a Abraão. Faz uma aliança com ele e o menino nasce. Só que um dia, Deus decide fazer algo, diz a palavra de Deus. Deus decide testar Abraão. Lembra que eu falei para você que nós somos um chá? Que nós estamos sendo feitos chá? E o que acontece é que de tempos em tempos, Deus, ao fazer esse chá, ele tem que testar o chá. Pois é, Abraão era um chá que estava sendo feito. Abraão já tinha recebido a justiça. O sachêzinho de chá já estava dentro dele. Ele já era justo. Mas agora ele estava sendo processado. Agora, sabe, o que diz para você, uma coisa é eu ser declarado justo. Por meio da justificação ali, eu sou declarado. Mas agora, por meio da santificação, eu me torno justo. E aí a Bíblia fala que um dia, Deus chega em Abraão e fala, sabe o filho que eu te dei? O filho da promessa? Pois é, eu quero que você pegue ele e você vá oferecer ele para mim em sacrifício. Uau! Como assim, Deus? Você me deu meu único filho, a promessa, você prometeu, agora você pede. E aqui presta atenção. Eu disse para você algo poderoso. Que tão importante como que você dá para Deus, a origem disso é importante também. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos falando de fé. Mas você sabe, existe a fé correta. Sabia? Não é qualquer fé. Porque é importante nós determinarmos o que é fé. E aqui agora a Bíblia mostra o tipo de fé que Abraão teve. Porque você sabe, o tipo de fé também é importante. A maneira como aplicamos a fé também é importante. E a Bíblia fala o seguinte, que Abraão agora decide ofertar um menino a Deus. E ele então leva, diz a Bíblia, é um texto, né? Se você for ler, é um texto muito emocionante. Abraão pega o menino, leva o menino para sacrifício, responde a Deus em fé, e quando ele está indo para entregar o menino vira para ele e fala, pai, está aqui o cutelo para imolar, está aqui a lenha para queimar, mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? Aonde que ele está? Diz Isaac para o pai. E Abraão, naquele momento, sabe, ele fala uma frase emblemática, mas que, ao meu ver, essa frase, ela parou. Talvez, naquele momento, o céu se levantou para ver qual seria a resposta daquele homem diante daquela pergunta do filho que estava prestes a morrer. Abraão vira e fala o seguinte, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Você sabe, Abraão naquele momento se levantou como um profeta de Deus. Porque talvez ele não sabia. Mas o que Abraão estava fazendo era dizendo no mundo espiritual que um dia Cristo, o Cordeiro, o sacrifício de Deus, que viria de Deus, que Deus mesmo proveria para si, iria vir para fazer a eterna redenção por nós. Abraão naquele momento, talvez sem saber, dá uma das maiores profecias da história. Mas você sabe, o mais interessante nessa história é que Abraão foi, mas ao ir e ao ser interrogado, ele responde em fé. E ao responder em fé, o que ele estava dizendo era, na verdade, que ele cria. E aqui nós vemos o tipo de fé que Abraão teve. Porque, como eu falei para você, tão importante quanto crer é ter um tipo de fé. E aí agora eu quero que você volte para Romanos. Lá no capítulo 4. Olha o que está escrito no verso 17. Romanos 4, 17 diz o seguinte. Como está escrito. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus
que vivifica os mortos e chama à existência coisas que não existem. Uau! Deixa eu falar para você, meu irmão. Eu não sei contar você, mas esse texto me empolga. Sabe por que esse versículo me empolga? Porque aqui Paulo fala o tipo de fé que Abraão teve. Você sabe qual foi o tipo de fé de Abraão? Duas coisas. A Bíblia fala que Abraão levou o menino. Não porque ele achava que Deus ia tomar para si e pronto, acabou. Não. Abraão sabia o seguinte, que por mais que ele fosse dar o menino, por mais que ele fosse matar o menino, ele sabia que Deus era poderoso. Sabe para quê? Deus era poderoso para trazer aquele menino dos mortos novamente. Ele creu na promessa, mas não só isso. Deus era poderoso também para trazer o sacrifício de onde não existia. Você sabe qual foi o tipo de fé de Abraão? A Bíblia fala, Abraão creu. A fé de Abraão era no Deus que vivifica os mortos e que traz à existência coisas que não existem. Esse é o tipo de fé que nós temos que ter. Sabe por que eu falo isso para você, meu irmão? Porque essa fé, ela coloca aqui em pauta duas coisas poderosas acerca do nosso Deus. Primeiro, o caráter dele. Você sabe quando ele diz o seguinte, que Deus é poderoso para trazer à existência, Deus é poderoso para prover o cordeiro, Deus é poderoso para dar o que ele prometeu. Ele está dizendo o seguinte, Deus é um Deus de caráter. Deus é um Deus fiel. Se Deus prometeu, Ele vai fazer, independente da situação, independente da circunstância, independente do que eu esteja passando, eu creio, Deus vai me dar. Isso quer dizer o seguinte, meu irmão, que se Deus fez promessas para você, eu quero te falar uma coisa, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que o cordeiro não esteja lá, mesmo que o sacrifício não esteja lá, mesmo que aos seus olhos naturais você seja incapaz de ver e na sua cabeça você fala, não tem jeito. Eu quero te falar, se Deus prometeu, Ele vai fazer. E Ele vai trazer à existência o que tiver que trazer. Mas a promessa dEle vai ser cumprida na sua vida. Sabe por quê? Porque nosso Deus é um Deus fiel. Primeira coisa que Ele diz é isso. Deus é fiel. Por isso, Ele vai trazer à existência aquilo que não existe. Creia nisso, meu irmão. Oh, meu Deus, creia nisso. Sabe, não sei o que você está desejando em Deus nesses dias. Eu não sei o que falta para o milagre acontecer na sua vida. Eu não sei o que falta para Deus fazer o que Ele prometeu. Mas eu quero te falar uma coisa eu sei. Ele vai fazer o que tiver que fazer. Mas a promessa dEle, Ele vai cumprir. E tem a segunda coisa que acontece aqui. É que ele não apenas creu no Deus que era fiel, mas ele creu no Deus que era poderoso para trazer da morte, sabe? Para trazer vida àquilo que estava morto. Sabe o que quer dizer isso? Sabe, existem dois problemas que nós, homens, somos incapazes. E sabe, a maioria das coisas que acontecem, nós somos capazes, sabia? Nós ainda conseguimos fazer algo. Mas existem duas coisas que te deixam incapacitados. Você não consegue lidar com aquilo. A inexistência e a morte. Por quê? Porque eu e você não somos capazes de trazer à existência algo que não está lá. Concorda comigo? Mas eu também e você não somos capazes de dar vida ao que está morto. São as duas coisas que são colocadas diante de nós, que nos tornam incapazes. Mas aí Deus entra e fala, olha, eu faço. O que você não é capaz de fazer, eu sou capaz de fazer. O que você não é capaz de trazer, eu sou capaz de trazer. Não se preocupe. Eu sou o Deus que vivifica os mortos e que traga à existência aquilo que não existe. Sabe, talvez você está orando pela sua família. E você, às vezes, olha para a condição da sua família. E o que você enxerga é só morte. Eu quero te falar uma coisa. Deus é poderoso para trazer vida. Deus é poderoso para dar vida àquilo que está morto. Deus é poderoso para trazer existência àquilo que não existe. Ô, irmãos, eu poderia ficar falando tanto mais sobre isso, mas infelizmente nosso tempo acabou. Mas você sabe que o Senhor possa abençoar a sua vida de maneira tremenda, que você seja edificado nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.